Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Inara e hoje nós teremos aula de História. Na nossa aula de hoje, nós vamos relembrar conteúdos que já estudamos, está bem? Então, nós vamos começar relembrando a discussão sobre espaços e memórias. Vocês lembram que eu comentei com vocês que em algumas cidades mais antigas do Brasil, nós podemos notar a presença de muitos marcos históricos. E o que são esses marcos históricos? São construções antigas, mas que ainda possuem um significado para as pessoas que moram naquele local. Eu trouxe o exemplo para vocês do Pelourinho, na Bahia. E outro exemplo que temos também e que também está presente no livro didático de vocês é o do Mercado Ver-o-Peso, lá em Belém do Pará. Ele existe há mais de 400 anos e ele recebeu esse nome porque as pessoas iam até este mercado para ver o peso das coisas, portanto, ele se chama Mercado Ver-o-Peso. Olhem só na imagem, ele ainda existe e por ali passam embarcações das mais diversas regiões. Tem um mercado também, então as pessoas ainda possuem alguma conexão com esse local. E patrimônios históricos? Alguém lembra o que são patrimônios históricos? Essa aqui é uma imagem de um patrimônio histórico. E olha só, patrimônio histórico pode ser bens materiais, naturais ou que possuem uma certa importância histórica para a sociedade ou para determinada comunidade. Podem ser prédios, podem ser ruínas, estátuas, esculturas, templos. Aqui no caso dessa imagem é uma ruína, fica lá no Rio Grande do Sul. E por que é importante preservar esses patrimônios? Vocês lembram que nós comentamos sobre isso? Os patrimônios históricos representam parte da história daquele local, representam parte do desenvolvimento daquele povo, daquela região, e essa é uma forma de manter viva a história das pessoas que moram ali, porque o patrimônio histórico representa toda a cultura, representa todas as pessoas que foram envolvidas para a construção, representa o porquê que ele foi construído. Um patrimônio histórico também não precisa ser necessariamente um objeto ou uma construção. Pode ser também uma dança, pode ser uma história contada de geração em geração. E aqui eu trouxe o exemplo para vocês do frevo, que é uma dança muito comum no Brasil e que é um patrimônio histórico cultural. E para os tupis, o trabalho também era organizado de maneira diferente. Então, os homens, os chefes das tribos, é que definiam quem faria alguma coisa, quem faria a caça ou a pesca e quem faria a comida, cuidaria das crianças. E depois, quem chegou aqui no Brasil? Vocês lembram? Primeiro estavam os indígenas e mais tarde chegou um povo aqui. Quem eram eles? Os portugueses, ou seja, as pessoas que vieram lá de Portugal. Aqui nós temos uma representação dos portugueses chegando no Brasil. E os indígenas, como nunca tinham visto os portugueses, muito assustados, sem saber do que se tratava, quem eram aquelas pessoas tão diferentes, usando roupas e com embarcações grandiosas, era tudo muito, muito diferente para eles. Os portugueses eram o país colonizador, ou seja, os portugueses vinham da metrópole e eles vieram para o Brasil para explorar a matéria-prima e a mão de obra também dos indígenas. O Brasil era considerado a colônia portuguesa, porque era o país onde eles apenas viriam para extrair mão de obra e extrair matéria-prima. A função da colônia, portanto, era justamente a de produzir matéria-prima para que a metrópole, no caso Portugal, pudesse enriquecer. E por fim, qual foi o outro grupo que chegou também no Brasil neste período? Quem se lembra? Quem lembra? Vamos lá.
os africanos. E os africanos vieram para cá com um objetivo muito específico. Eles vieram para trabalhar, mas não era um trabalho comum como nós temos hoje. Era um trabalho escravo. Eles foram capturados de suas terras natais e vieram para cá fazer um trabalho forçado. Eles eram obrigados a trabalhar numa rotina muito forçada e muito explorada de trabalho. Eles trabalhavam no mínimo 12 horas por dia. E eles trabalhavam geralmente na produção de cana-de-açúcar. Aqui nós temos umas imagens mostrando o trabalho dos africanos. Eles sofreram muito aqui no Brasil nesse período, porque eles, além de serem trazidos das suas terras sem vontade própria, eles apanhavam, eles sofriam diversos tipos de tortura para que ficassem trabalhando durante todas essas horas por dia. Depois, nós estudamos sobre o surgimento das vilas e das cidades. Ou seja, antes de começar as cidades, vieram primeiro as vilas, que era um centro econômico um pouco menor e tinha uma certa atividade em volta. A primeira vila foi fundada no Brasil em 1532. E nesse momento, as regiões brasileiras eram compostas em sua maioria por tupis. E como eram as vilas? Alguém consegue se lembrar? Olha só essa imagem. As vilas surgiam onde havia maior atividade econômica. E nesse momento, a atividade econômica predominante eram os engenhos de cana-de-açúcar. Então, as vilas surgiam sempre nas proximidades dos engenhos de cana-de-açúcar, porque era onde circulava maior dinheiro, maior trabalho e mais pessoas também. E já que eu falei dos engenhos de cana-de-açúcar com vocês, vem a pergunta: quem trabalhava nos engenhos? Vocês conseguem se lembrar quem eram os trabalhadores dos engenhos? Por mais que os portugueses, os colonos portugueses, fossem os donos dos engenhos, não eram eles quem faziam esse trabalho mais pesado, não eram eles quem passavam horas a fio trabalhando. Eles exploravam mão de obra dos outros. Quem eram os principais trabalhadores nos engenhos? Os africanos e os indígenas. Os africanos, quando chegaram ao Brasil, eles já conheciam um pouco do que era uma relação de trabalho, porque eles já trabalhavam em seus países de origem. Agora, os indígenas tiveram muita dificuldade de se adaptar, porque para eles nada disso fazia sentido. Eles não entendiam o que era um trabalho formal, o que era ter um patrão, e muito menos um trabalho que os explorasse tanto como era o caso dessas mão de obra escrava. Por fim, houve um último grupo que chegou ao Brasil. Quem eram eles? Os jesuítas. Os jesuítas chegaram no Brasil em 1549 e eles eram uma ordem religiosa católica e o objetivo deles aqui no Brasil era catequizar os índios e também ensinar a língua portuguesa para os índios que estavam aqui. Porque pensem só, aqui eles tinham um idioma, certo? Que não era o idioma português. E os portugueses que vieram de Portugal falavam o idioma português de Portugal. Então, para eles conseguirem se comunicar, os jesuítas vieram e começaram a ensinar a língua portuguesa para os indígenas, para facilitar nas relações deles e facilitar um pouco as relações de trabalho que existiam ali. E os jesuítas também vieram para cá para fundar escolas. A primeira escola fundada foi de jesuítas. Bom, pessoal, essa foi a nossa revisão de história. Se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, me procurem, que eu estou disposta a esclarecer. Nós podemos conversar de novo sobre algum desses assuntos, caso não tenha ficado muito claro para vocês, está bem? Beijinhos, até mais! Tchau, tchau!